Amanhã entramos praticamente na novena de Natal, segundo a liturgia, e começaremos a meditar sobre a história da divina encarnação. Hoje, a liturgia nos apresenta no Evangelho um dilema de autoridade. A discussão, a questão que se coloca aqui é: com que autoridade fazes estas coisas? Jesus ensina no templo, isso incomoda os sumos sacerdotes e eles o questionam. Com que autoridade fazes isso? Ora, é muito interessante que a resposta do Senhor é como a resposta em geral dos judeus. Os judeus se diz que respondem sempre uma pergunta com outra pergunta. De onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? São Mateus diz, eles refletiam entre si, se dissermos do céu, ele nos dirá, por que não acreditastes nele? Se dissermos dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Em outras palavras, eles estavam mais preocupados com o julgamento dos homens e com a imagem que os outros teriam deles. Não estavam preocupados com a verdade em si. Será que o batismo de João Batista provém de Deus? Será que o batismo de João Batista provém dos homens? Eles não estavam preocupados com a verdade, eles estavam preocupados apenas com a opinião dos outros. E exatamente por causa disso, eles não conseguem descobrir Cristo. Eles estão com o próprio Messias diante dos seus olhos, mas não conseguem enxergar. Porque não é a verdade que lhes importa, o que lhes importa é a sua posição, a qual eles não querem perder. Nós, muitas vezes, perdemos de vista a verdade porque estamos, por demais, preocupados com o papel social que nós desenvolvemos, com as opiniões circulantes nos grupos que nós frequentamos, com as ideologias que circulam pela mídia, pelas universidades, sei lá por onde, e ficamos ali pagando um tributo no mercado da opinião circulante. Não queremos perder a nossa posição. Enquanto nós não entendermos que é apenas na individualidade da nossa consciência que nós podemos captar verdadeiramente a luz da verdade, nós sempre seremos tributários da opinião de alguém. Se aqueles sacerdotes, ao invés de se preocuparem com a opinião dos outros, olhassem para a verdade em si, eles teriam descoberto Cristo. Porque não é muito difícil descobri-lo. Basta olhar para o que ele diz e para o que ele faz. Escuta o que ele diz. O que ele diz é verdadeiro, é sensato, é lúcido, é perfeito. São palavras de vida eterna, são carregadas do Espírito de Deus. Ao contrário, quando eu estou preocupado com o impacto que aquelas palavras trarão nessa ou naquela circunstância, eu não o descubro, não consigo vê-lo. Do mesmo modo,
vendo os milagres, vendo o que Ele realiza na vida das pessoas, vendo os demônios indo embora, os mortos ressuscitando, eu vejo o Senhor agindo. Então não é difícil percebê-lo. Quantos milagres Ele não tem feito ao longo da história da igreja, e nós vemos a comprovação de que o Senhor está conosco ao longo de todos esses séculos. Ora, contra o Senhor nada pode prevalecer. Essa é a mensagem da primeira leitura. Nós temos um feiticeiro chamado Balaão, que é pago para amaldiçoar Israel. Mas acontece que na hora em que ele vai lançar a sua maldição, a maldição é mudada em bênção na sua boca. Então ele abençoa. Ele diz: oráculo de Balaão, filho de Beor, oráculo do homem que tem os olhos abertos, oráculo daquele que ouve as palavras de Deus, que vê o que o poderoso lhe faz ver, que cai e seus olhos se abrem. Como são belas as tuas tendas, ó Jacó, e as tuas moradas, ó Israel. Elas se estendem como vales, como jardins ao longo de um rio, como aloés que o Senhor plantou, como cedros junto às águas. A água transborda de seus cântaros e sua semente é ricamente regada. Seu rei é mais poderoso do que Agag. Seu reino está em ascensão, está em subida. Ou seja, ele profetiza a expansão de Israel e, ao mesmo tempo, profetiza a sua subida. Israel cresce, por assim dizer, para os lados, mas também cresce para cima, cresce em poder, cresce em autoridade. Em seguida, mais uma vez ele tenta amaldiçoar, e o que ele faz, desta vez, é algo muito maior do que uma simples bênção, é uma verdadeira profecia. Oráculo de Balaão, filho de Beor, oráculo do homem que tem os olhos abertos, oráculo daquele que ouve as palavras de Deus e conhece os pensamentos do Altíssimo, que vê o que o poderoso lhe faz ver, que cai e seus olhos se abrem. Eu vejo, mas não agora, e o contemplo, mas não de perto. Uma estrela sai de Jacó e um cetro se levanta em Israel. Essa é a chamada profecia da estrela, que está contida no livro dos Números, que possivelmente tenha sido a profecia que São Lucas e São Mateus, na verdade, enxerga como o que motivou os magos a saírem do Oriente. O conhecimento da profecia da estrela. Ao verem a estrela, perceberam, se cumpriu. Uma estrela sai de Jacó e um cetro se levanta de Israel. Em outras palavras, queridos irmãos, quando nós estamos sob a autoridade de Deus, nada nem ninguém consegue se opor à obra do Espírito Santo em nossa vida. As maldições se transformam em bênção, as oposições se transformam em torcida, os boicotes se transformam em oportunidades, as traições se transformam em livramentos. Deus muda a maldição em bênção, contanto que nós permaneçamos debaixo da sua autoridade. É por isso que nós não precisamos nos preocupar muito se os outros falam mal de nós, ou nos espraguejam, ou de alguma maneira desejam o nosso mal, até oram contra nós.
Jesus está transformando tudo isso em bênção agora, a todo instante. Ele mesmo está fazendo com que o desfavor dos outros se transforme em favor divino sobre a nossa vida, contanto que nós permaneçamos debaixo da sua autoridade. E é por isso que as palavras do Salmo são tão maravilhosas. Fazei-me conhecer a vossa estrada, ó Senhor. A única coisa que nós precisamos é estar na estrada de Deus. Eu não quero estar em outra estrada, na minha estrada, no meu caminho. Não, eu quero conhecer o caminho do Senhor. Mostrai-me ao Senhor vossos caminhos. Fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Ou seja, quando ao invés de eu querer determinar a verdade de acordo com a minha conveniência, eu me deixo conduzir pela verdade, vossa verdade me oriente, vossa verdade me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Então, a palavra do Senhor se realiza. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Praga alguma chegará à tua tenda. Justamente porque nós estamos andando nos caminhos do Senhor. Exatamente o contrário do que esses fariseus fizeram. Queridos irmãos, nós precisamos aprender a enxergar Cristo, do modo como Ele se manifestar, ainda que seja na tênue luz de uma estrela. Nós não podemos perder a visitação do Senhor. Os nossos corações devem estar despertos e sempre vigilantes, à espera de que Deus fale conosco. Se tivermos essa humildade e esse espírito sobrenatural, o que acontecerá é que nós não perderemos a visitação de Jesus assim que ela se apresentar em nossa vida. Pelo contrário, o encontro nos levará a outro encontro. Uma luz nos levará a outra luz. Como diz São João, da sua plenitude, nós recebemos graça sobre graça, e como diz São Paulo, de fé em fé, nós iremos subindo de glória em glória.